Pai do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, aqueles que me ouvem neste momento. Vamos assistir a esse vídeo aí, irmãos, muito importante. O assunto de hoje é sobre Lilith. Será que Lilith existiu de verdade, como pregam, como dizem? Será que aquela Lilith que está escrito no livro de Isaías está falando realmente de uma mulher que Deus criou no princípio? Vamos na Bíblia. Na minha opinião e na opinião bíblica, Deus não erra. Se Deus tivesse feito uma mulher antes de Eva, então nós poderíamos dizer também que Deus também fez um Adão. Então seria uma Lilith e um Adão, ou seja, lá qual for o nome que queiram dar. Vamos na Bíblia. A Bíblia responde todas essas coisas, irmão. No livro de Gênesis, abre a sua Bíblia aí, com calma, e examina comigo. No livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 26, vem dizendo desde o princípio do livro que Deus criou todas as coisas, e quando chega no verso 26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. Deus, e criou Deus o homem, a sua imagem de Deus, e criou homem e mulher. Certo? Capítulo 1, verso 26 e 27 de Gênesis. Tudo bem. Maravilha, O que estão esquecendo é que um arquiteto, quando vai construir um prédio, uma casa ou algo semelhante, primeiro ele faz um projeto. A realidade é que estão pegando o projeto de Deus e estão colocando como a ação, estão colocando como a forma que Deus criou. No entanto, o princípio de Gênesis é apenas um projeto. Deus criou um projeto. A palavra criou é diferente do formou. Quando você cria um projeto, quando você tem um plano de criar algo na sua vida, você não vai já executar. Primeiro você cria na mente, tá certo? Você cria na mente o que vai fazer. Deus, ele criou na sua mente divina o que ia fazer. Ele começou a criar e depois ele põe em prática. Deus, sendo o arquiteto divino, ele projetou fazer o homem. Então, o homem do capítulo 26 e 27, ele não está formado ainda, foi só um projeto de Deus. Deus criou macho e fêmea. Entendeu? Então, estão pegando essa frase da primeira parte do livro de Gênesis e colocando como se Deus tivesse já formado o homem. E Deus não formou o homem, Deus apenas planejou, ou seja, criou um projeto de fazer o homem que dominasse sobre os peixes do mar. Certo? Agora vamos à parte mais crucial e importante, que vai afirmar que Deus não criou esse homem no capítulo 1. Deus criou o homem, formou o homem, ou seja, Deus pôs em prática o que ele criou no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver? Maravilha. Continuando. Olha que coisa interessante. A Bíblia não é para ler, irmãos. A Bíblia é para se examinar. A Bíblia não se contradiz, pois é a palavra de Deus, e as palavras de Deus
não se contradiz. Embora existam hoje no nossos dias, principalmente no YouTube, muitos falsos profetas, né, degredindo a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não se cumpre e que o que Jesus falou não se cumpre, né? Não é que não se cumpre, é que o povo não tem uma interpretação correta da Bíblia. Se você tiver a interpretação correta, a Bíblia não falha. Vamos prosseguir? Gênesis capítulo 2, verso 5 e verso 6 e verso 7. Abra a Bíblia aí para conferir comigo. Como eu já disse, com calma, paciência. Não se examina nada com pressa, irmãos. Não se examina nada com pressa. Um ourive, quando ele vai examinar um ouro, ele pega o seu binóculo de olho e vai bem calmamente para examinar. Assim é a palavra de Deus. Vamos ler? Gênesis capítulo 2, versos 5 ao 7, que diz: E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não, ponto crucial, olha, e não havia homem para lavrar a terra. Repita comigo. E não havia homem, parte B do verso 5. E não havia homem para lavrar a terra. Agora medita comigo. Se Deus criou um homem, lá no capítulo 1, por que não tinha homem para Deus? Por que não tinha homem para lavrar a terra? Por que não tinha homem para lavrar a terra se Deus já fez ele lá no capítulo 1? Por quê? Porque Deus não tinha ainda formado o homem. Não tinha homem. Deus somente criou um projeto de formar o homem. Não existia homem. Continuando, verso 6. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Aí vem o crucial agora. Agora sim vai existir um homem. Agora sim vai existir o Adão. Porque Deus criou no capítulo 1 e pôs em prática no capítulo 2, verso 6, dizendo: E formou o Senhor, Deus o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus, verso 8, plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda oriental, e pôs ali o homem que tinha feito. Maravilha! Pôs o homem que tinha feito. Continuação da criação da mulher. Deus fez, lembre-se, é Bíblia, irmão, não é eu que estou dizendo. Capítulo 1, Deus criou o projeto. Capítulo 2, Deus pôs em prática, formando o homem, né, no verso 7, porque no verso acima, verso 5, está dizendo: não havia homem para criar, para lavrar a terra. Não havia, põe isso na sua cabeça, não havia homem e nem mulher. Se não havia o homem, também não havia uma Eva. Se não havia um homem, também não havia uma Lilith, que a mulher foi tirada do homem. Então não havia homem no capítulo 1. Deus só projetou, Deus fez o projeto, uma criação, e no capítulo 2 ele pôs em prática. Amém?
Vamos continuar mais um pouco. Olha que coisa interessante. Nós lemos que não havia homem para lavrar a terra, certo? Não havia homem. Mas quando Deus formou, esquece a palavra criou, uma criação é um plano, uma formação é a prática. Primeiro se cria o projeto para depois pôr o projeto em ação. Como Deus é organizado, Deus trabalha dessa forma também. Com certeza, não tenha dúvida. Se o homem não é perfeito e ele trabalha com projetos, com criação, o Criador, com certeza, ele vai fazer dessa forma ou melhor do que nós, com certeza, sem dúvida. Agora, olha que interessante. Não havia homem para lavrar a terra. Mas quando Deus formou o homem, no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 2, verso 15 do capítulo 2, tem uma coisa interessante. Leia comigo. Abra sua Bíblia com calma e leia comigo. Assim, verso 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Olha que interessante. Nós lemos que enquanto não tinha homem, né, dá a impressão que o capítulo 1, Deus tinha criado um homem. Mas a própria Bíblia diz que não tinha homem para lavrar a terra, dizendo que Deus não fez homem coisa alguma no capítulo 1. Deus fez o homem no capítulo 2. Deus simplesmente criou o projeto no capítulo 1, e formou no capítulo 2. E aqui eis a questão. Deus tomou o homem que tinha feito, que formou, né? Agora o homem está formado, um homem de verdade, ou seja, o Adão, e pôs no jardim que ele fez para o homem lavrar a terra. Como está escrito lá anterior, não tinha homem para lavrar a terra. Agora no capítulo 15, no verso 15 do capítulo 2, já tem um homem para lavrar a terra. Valeu, gente? E daí por diante, Deus fez a criação da mulher, tirando de Adão, né? Adão e Eva. Depois nós vamos falar do casamento de Adão e Eva. Nós vamos entrar no segundo vídeo, na questão do casamento de Adão e Eva. Quem casou quem? Foi Eva com Adão ou Deus fez o casamento? Fica aí para o segundo vídeo. Valeu? Fique com essa aí e não se iluda. Bíblia é Bíblia. Bíblia é palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.